E nós vamos conversar com o professor da PUC de São Paulo e cientista político, Pedro Fassoni Arruda. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo certo e você? Tudo ótimo. Pedro, ontem o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, recebeu comandantes das polícias militares e discutiu com eles a segurança das eleições. Depois do encontro, inclusive, o comandante da PM de Rondônia, o coronel James Padilha, disse que os presentes afastaram a tese de que os policiais podem atrapalhar o pleito por conta do alinhamento a algum candidato. Como é que você vê o caráter prático e também simbólico dessa reunião, principalmente diante do contexto conturbado que vive o nosso atual processo eleitoral? Eu acho que a PM não faz mais do que sua obrigação não se intrometer num assunto de natureza estritamente política, né? Então, é o que se espera, é o mínimo que se espera, é o respeito aí ao processo eleitoral, à transparência das eleições, ao veredito das urnas e à vontade dos eleitores, né? Então, o próprio fato disso se tornar uma notícia já é algo bastante preocupante, né? Não deveria ser, né? Em nenhum país considerado verdadeiramente democrático a gente pode admitir sequer a possibilidade de intromissão das polícias, né? E a própria existência de uma polícia militarizada já é um sintoma da fragilidade da nossa democracia, né? Porque uma polícia militar, né, como força auxiliar e subordinada ao exército, responsável pelo patrulhamento ostensivo nas ruas, mesmo em tempos de paz, já não é algo normal, né? Já é uma herança da nossa ditadura militar, uma parte daquele entulho autoritário que não foi removido no processo de transição, né? Bom, então eu acho que da outra parte, né, os setores comprometidos com a democracia vem se movimentando cada vez mais, a gente vê cada vez mais uma pressão da sociedade civil organizada e defendendo o respeito à vontade das urnas, inclusive alguns que não muito tempo atrás contribuíram para romper com a legalidade, como aqueles que apoiaram o golpe em 2016. Agora, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou hoje que uma mensagem que cita um trio de pessoas em Brasília que desejaram impugnar a chapa de Jair Bolsonaro, citando ainda uma pesquisa interna não falsa, dizendo que o ex-presidente Lula teria só 17% dos votos. Ela foi enviada, Pedro, mais de 92 mil vezes a grupos de WhatsApp em um período de 20 dias. Né? O envio massivo dessa mensagem, ela fala dessa possível impugnação, que é algo que não existe, né? Em vista daquilo que a gente sabe por parte do TSE, e ao mesmo tempo que não fala do discurso de fraude na urna eletrônica, continua investindo nessa desconfiança em relação ao processo eleitoral, mirando aí o Tribunal Superior Eleitoral. Esses dados são do Observador Folha Quaest, que monitora 1.218 grupos públicos de WhatsApp. Como é que você vê essa continuada investida, na verdade, quando não fala do sistema de urna eletrônica, fala de possível impugnação, quer dizer, o bolsonarismo está sempre se mexendo para contestar o processo eleitoral e também o uso, que foi muito comum em 2018, dos disparos massivos de mensagem no WhatsApp. Pedro. Isso mostra o desespero já do comitê de campanha eleitoral do Bolsonaro, né, diante da possibilidade de derrota, e inclusive no primeiro turno, né, essa chance, essa probabilidade existe, mas é disso que se alimenta, né, o Bolsonaro, de fake news, né, de desinformação, de manipulação. Então, ele, né, é uma tática muito parecida com a do Goebbels, né, o ex-ministro da propaganda na Alemanha nazista, que dizia que repetir uma mentira 1000 vezes até se tornar verdade, né? Então, a estratégia é essa, é justamente repetir até a exaustão um fato comprovadamente falso, mas uma parcela da sociedade acaba caindo nessa e acreditando, né? Então, é disso que ele se alimenta. O Bolsonaro não tem nenhuma proposta para combater o desemprego, para combater a inflação, resolver o problema da fome, de questões muito importantes, né? O Brasil voltou para o mapa da fome, né? A maioria da população brasileira, inclusive, não aprova o governo Bolsonaro. Tem muito mais pessoas, né, que rejeitam o Bolsonaro do que apoiam. Ele tem a maior taxa de rejeição entre todos os candidatos à presidência, então ele procura justamente deslegitimar
né? Se não o seu principal adversário, que é o Lula, ou então o processo eleitoral. Ele, 4 anos atrás, ele se tornou o primeiro presidente na história a questionar o resultado de uma eleição que ele próprio venceu, né? Isso já preparando o terreno aí para outras tentativas de atrapalhar esse processo. Então ele joga nisso, né? O fascismo se alimenta disso, né? Em fazer com que a população desacredite das instituições. E para uma parcela da sociedade isso funciona. 4 anos atrás, né? Muita gente acreditava nisso, e agora, como a gente vê pelo próprio resultado das pesquisas eleitorais, não é tão fácil assim enganar tanta gente por tanto tempo. Agora, isso, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro tentou, por meio de uma reunião com embaixadores, dar mais credibilidade às suas supostas denúncias em relação à segurança do nosso sistema eleitoral, e aquilo acabou não encontrando eco. E hoje o jornalista Jamil Chad, inclusive, coloca na sua coluna no portal UOL que a comissária da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, Michelle Bachelet, citou a situação brasileira e fez uma avaliação da situação dos direitos humanos, inclusive condenando os ataques contra o judiciário, as urnas e a democracia feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, além de não achar ressonância do ponto de vista internacional, conseguiu também, na verdade, uma advertência de uma comissária das Nações Unidas. Quer dizer, esse plano de Jair Bolsonaro não tem funcionado, Pedro? Não, não tem funcionado, né? Como a gente costuma dizer, o tiro saiu pela culatra, né? Então, inadmissível, na verdade, que um presidente da República utilize o Itamaraty, né? Convide embaixadores aí para criticar o seu próprio país. Geralmente, né, a função do Ministério das Relações Exteriores, a diplomacia, consiste em melhorar a imagem do país junto à comunidade internacional. E o Bolsonaro vem justamente apostando nesse desgaste aí como uma condição para se manter no governo. Então, né, a gente já viu declarações não apenas de diplomatas, mas até nos Estados Unidos mesmo, um grupo de congressistas do Partido Democrata vem pressionando o atual presidente Joe Biden, né, para ser mais contundente, né, mais enfático na defesa do reconhecimento do processo eleitoral, né? Então, aceitar imediatamente já, assim que for declarado o resultado, aceitar e parabenizar o vencedor, né? E provavelmente, né, com certeza não será o Bolsonaro, e é isso, né? Mas isso daí revela, isso desmonta inclusive o argumento do Bolsonaro dizendo que se quer um nacionalista, se veste de verde e amarelo, o Brasil acima de todos e tudo mais, e ele faz, ao mesmo tempo que ele vem com esse discurso, na prática, ele atenta contra as próprias instituições e contra o próprio nome do país na comunidade internacional. Então é realmente um absurdo, né? Qualquer pessoa minimamente inteligente entende que, enfim, não faz o menor sentido o que o Bolsonaro fez, né? E esses ataques, né, recorrentes ao sistema de urnas eletrônicas, ao próprio processo eleitoral, segundo muitos especialistas do meio jurídico, constituiriam inclusive crimes, né, por parte do presidente da República, Pedro. E a PGR, a Procuradoria-Geral da República, informou ao STF a existência de uma apuração preliminar sobre se o presidente Jair Bolsonaro cometeu esses delitos ao atacar o sistema eletrônico de votação justamente nessa reunião com embaixadores que foi realizada em 18 de julho. Mas em parecer assinado pela vice-procuradora-geral Lindora Araújo, o órgão disse que já foram realizadas diligências no âmbito dessa investigação e a PGR, na verdade, a apuração corre em sigilo e, por enquanto, tudo vai em banho-maria. É a Procuradoria-Geral da República, mais uma vez, sendo a PGR dessa gestão Jair Bolsonaro, né, que se tornou mais do que uma engavetadora geral nesse governo, Pedro? Sem dúvida. Isso mostra que eles estão atuando em sinergia. Procuradoria-Geral da República e o Planalto também, né? Anunciar que foram abertas investigações, uma diligência preliminar que corre em segredo de justiça, justamente não dá qualquer tipo de satisfação, de explicação aí para a opinião pública, né? É muito grave o que o Bolsonaro fez, isso configura um crime de responsabilidade, né, nos termos do artigo 85 da Constituição Federal,
já deveria ter sido aberta uma investigação formal, um inquérito mesmo, né? Isso não foi feito. Então, a estratégia é essa, é justamente jogar para debaixo do tapete, como fizeram, inclusive, com os resultados ali da CPI da pandemia, né? Então, depois de tanto tempo, né, aquelas discussões da CPI ganharam os holofotes da mídia, né, tudo aquilo foi discutido, milhões de pessoas, né, passavam horas, todos os dias ali acompanhando os debates ali da comissão parlamentar e não deu em absolutamente nada, porque o procurador-geral simplesmente sentou em cima daquelas investigações, né? E a Procuradoria-Geral da República vem fazendo o mesmo agora, né? Então, Bolsonaro escolheu aí, né, alguém que pudesse blindá-lo, né? Como já tinham feito outros presidentes, como Fernando Henrique Cardoso, lá com seu primeiro engavetador-geral da República, né? Pedro, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia para todos e para todas. Bom dia. Conversamos aqui com o professor da PUC de São Paulo, cientista político Pedro Fassone Arruda. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.